Bom dia! Tudo bem, pessoal? Vamos chegando. Estava aqui fixando o nosso tema de hoje, autorresponsabilidade. Vou dar uns minutinhos até que vocês entrem. Eu entrei um pouquinho antes para que vocês possam ir enxergando. Já nós começamos. Estou aqui com as minhas anotações para não esquecer de nada e também folhas para anotar os insights, porque às vezes vem muitos insights, né? Sejam muito bem-vindos, bom dia. Contem para mim aonde vocês estão. Estão a caminho do trabalho, estão em casa? Como iniciou o dia de vocês? Espero que todos estejam bem e que tenham um dia incrível. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Na terça-feira passada, nós conversamos sobre autenticidade. O que significa autenticidade? E nós vimos que a autenticidade não existe sem a autoliderança e a autoliderança não existe sem a autenticidade. E quando a gente fala de autoliderança, a gente está falando de autorresponsabilidade, que é o nosso tema aqui hoje. E por que isso é importante? Porque a autorresponsabilidade, ela vai impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento profissional. Então, olha só, se você ainda não entendeu isso, está na hora de entender. Gente, não tem mais tempo. A gente precisa ter esse entendimento. Então, se você ainda não entendeu que você é a chave de tudo, está na hora de entender. Como eu vou estar à frente de um negócio? Como eu vou estar à frente de uma liderança? Como eu vou ser uma empresária se eu não olho para mim? Como eu vou conduzir outras pessoas? Como eu vou desenvolver outras pessoas se eu não olho para mim? Se eu não olho para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para as minhas decepções, para os meus bloqueios, para os meus traumas? Se eu não olho para a minha história, como eu vou conduzir essas pessoas? Como eu vou desenvolver essas pessoas? Se eu sou uma completa estranha para mim mesma, se eu não me relaciono com a minha história, se eu não me relaciono comigo mesma, como isso vai funcionar? Como eu vou falar? Porque quando a gente fala de empresárias, quando a gente fala de donas de negócio, de uma líder, existem pessoas abaixo de nós. E nós precisamos, o nosso dever é conduzir essas pessoas, desenvolver essas pessoas. E como eu vou trabalhar o comportamento, as atitudes dessas pessoas, se eu digo que eu não tenho tempo para me desenvolver? Mas, ao mesmo tempo, eu estou numa posição, eu estou num cargo onde é exigido que eu trabalhe o comportamento dessas pessoas, das atitudes dessas pessoas. Então, como eu vou conduzir isso? Como eu vou exigir, ou pedir, o desenvolvimento, falar que precisam ser trabalhados os comportamentos, as atitudes, se eu não faço isso comigo? A conta não fecha? Então, a gente precisa entender aqui que sim, se você está num cargo de liderança, se você está à frente de um negócio, à frente de um empreendimento, você vai precisar trabalhar você em primeiro lugar.
Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de relacionamento. E todo relacionamento é um contexto de troca. Há um intercâmbio de algo. Algo que vai e algo que vem. E esse algo que vai e esse algo que vem, conscientemente ou não, são estabelecidos em uma relação. Esse algo, esse contexto de troca é o entendimento, é a compreensão das necessidades do outro. E como eu vou olhar para as necessidades do outro? Como eu vou entender, como eu vou trabalhar essa troca se eu não paro para olhar para mim? Se eu não paro para olhar para as minhas necessidades? Então, gente, a conta não fecha. A gente precisa olhar para isso. Antes de eu conduzir uma pessoa, antes de eu desenvolver uma pessoa, eu preciso estar desenvolvida. Eu preciso estar trabalhada, para que eu possa ter a percepção e a consciência de entender o que se passa com aquela outra pessoa. Então, se você está chegando nesse perfil agora, você pode ter certeza absoluta que a palavra que define esse perfil é profundidade. Aqui você não vai encontrar nada raso. Aqui os assuntos são profundos, porque antes da empresária, antes da empreendedora, antes da líder, antes da mãe, tem o ser humano, tem a história desse ser humano, dessa mulher. E é nesse ponto que nós precisamos cuidar de você. Então, se você está chegando por aqui agora, vai ter muita profundidade aqui. E para quem é novo nesse perfil, eu vou me apresentar. Eu sou Gladys Luciano, eu sou expert em liderança, sou mentora de mulheres e sou criadora do Pérola, a mentoria que acelera a sua autoliderança e a sua autenticidade. E é sobre isso que esse perfil trabalha. Como acelerar a sua autoliderança e a sua autenticidade. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, nós estamos falando de assumir, de compreender, de nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações e reações e o impacto que isso gera em mim e no outro. Isso é muito importante de você entender. Tudo que você faz impacta sempre algo, alguma coisa ou alguma situação. Então, você precisa olhar para o impacto que isso causa em você e também causa na outra pessoa. Grande parte das pessoas, elas terceirizam essa autorresponsabilidade para explicar, para justificar as suas ações e as suas reações. Por mais que isso pareça errado, isso tem base científica. 8% das pessoas são autorresponsáveis. 92% das pessoas preferem terceirizar, achar responsáveis, culpados, para justificar, para explicar as suas reações, ou seja, elas procuram fora de si esses responsáveis, esses culpados, por elas estarem vivenciando o momento que elas estão vivenciando. Isso é um estudo. E você sabe por que as pessoas, às vezes, elas não são prejudicadas na sua autoestima? Porque elas não se sentem responsáveis por não conseguir o resultado ou o objetivo que elas desejam. Elas têm um pensamento ou uma mentalidade que elas não conseguem esse resultado, elas não conseguem esse objetivo devido ao ambiente, ao externo. Isso faz parte dos 92%. Então, elas arranjam razões para justificar, para explicar essa falta de resultado. E isso impacta não só as outras pessoas ou
as suas decisões e as suas reações, mas isso impacta também o teu bem-estar mental e emocional. Você precisa ter essa consciência, essa responsabilidade pelos seus atos, pelas suas reações, pelas suas ações. Você precisa ser responsável por isso. Então, elas passam a ser espectadoras da própria vida. Elas acham que tudo o que acontece é com o externo. E isso traz um sentimento de não permissão. Elas ficam esperando, elas ficam aguardando a permissão do externo para que elas tenham esse resultado, para que elas tenham esse objetivo alcançado. E desse ponto de vista, dessa sensação, dessa percepção de que precisa da aprovação do externo, vem a sensação de falta de autonomia, de desmotivação, de desamparo. E isso precisa ser cuidado, porque o mundo do trabalho é um mundo onde nós somos convidados a ser adultos. E quando esse desamparo, essas necessidades, que quase sempre são necessidades que não foram atendidas lá no nosso primeiro círculo do crescimento, lá no nosso primeiro sistema familiar, a nossa família de origem, quando isso não é acertado, arrumado, não é recebido lá, a gente vem para o mundo do trabalho exigindo isso. Então, o que acontece? Você tá à frente de um negócio, você está num cargo de liderança e você acredita que as pessoas, a empresa, ela é responsável por dar isso a você. Por você não ter recebido isso, você vem para o mundo do trabalho exigindo isso do seu líder, da empresa, do seu negócio, das pessoas. E aí as relações começam a ficar muito desafiadoras. Porque isso é uma necessidade interna sua. É a criança falando. Na realidade, é a postura infantil que a gente encontra no ambiente de trabalho. Porque você vem para o mundo de trabalho exigindo isso das pessoas que estão em volta de você. Mas na realidade é uma necessidade que não foi atendida lá no seu sistema familiar, lá na sua família de origem. Então essa criança ferida, ela vem, essa criança que não foi atendida, que se sentiu rejeitada, abandonada, ela vem para o mundo do trabalho esperando essa aprovação do externo. Ela vem exigindo isso da empresa. Por isso que às vezes tem muitos liderados que demandam muito dos líderes. Por quê? Porque vem no líder o seu pai, a sua mãe e começam a exigir desse líder que ele tenha que ele supra essa necessidade. E não é assim. Então você precisa cuidar dessa sua necessidade, você precisa cuidar dessa sua criança. Você precisa entender a sua história. Porque senão você vai continuar se sentindo impotente e desprovida para lidar com essa diversidade. Porque assim como isso acontece com você, isso também acontece com o seu liderado. Por isso que é importante você conhecer a sua história, você ter relacionamento com a sua história e não começar a excluir a sua história de você. Esse comportamento infantil no ambiente do trabalho é falta de autorresponsabilidade. E de repente você foi aquela criança abandonada, aquela criança rejeitada, onde os pais estavam indisponíveis. E você vem para o mundo do trabalho, então, exigindo isso da empresa, exigindo isso das pessoas que estão em volta de você. A nossa essência, ela é diretamente ligada às nossas crenças e aos nossos valores. É essas crenças que nos comandam, que falam no que é que a gente acredita, aonde a gente quer chegar, o que é importante para nós. E existem 3 crenças principais. A crença de
identidade, capacidade e merecimento. E a crença mais difícil de ser transformada é a crença de identidade. E por que isso? Porque nós temos padrões que são desenvolvidos do 0 aos 7 anos de idade. Esses padrões são desenvolvidos desde que nós estamos na barriga da nossa mãe. E esses padrões são muito fortes, eles têm uma força muito grande sobre a gente. Nós chamamos isso de força GAT, é a força da genética, do ambiente e de tutores. E ela tem um poder muito grande, ela influencia muito as nossas ações, reações e comportamentos. Às vezes fazem com que a gente tenha essa atitude impulsiva, essa forma automática de fazer as coisas. Então nós precisamos olhar para essa força. Tudo que nós escutamos, tudo que nós vemos, sentimos, dos 0 aos 7 anos, é movido por essa força. Então, é aqui que já começa aquela lei do dar e receber. Você já deve ter ouvido falar sobre o dar e receber. É aqui, é nessa parte aqui. Por quê? Porque a vida não chega sozinha para nós. Quando a vida nos é dada, nós já chegamos com os padrões familiares. Quando você nasce, a vida já está acontecendo há muito tempo. Quando você chega aqui, a vida já está acontecendo. Então não é quando você nasce que a vida acontece. A vida acontece desde que você é concebido na barriga da sua mãe. Você sabia que o seu parto ele influencia nas suas atitudes, na maneira como você busca, a maneira como você coloca as coisas no mundo? Olha só, o parto é a nossa primeira experiência de vida. É a nossa primeira experiência de iniciar algo, de começar algo. E o Bert Hellinger, ele fala que nós temos 3 grandes sucessos na vida. E o primeiro deles é o nascimento. Então, a maneira como você chega, se foi leve, se foi pesado, se foi difícil, se foi rápido demais, se foi induzido, isso vai interferir na maneira como você coloca os seus objetivos no mundo. Então, a gente tende a repetir essa experiência em tudo que precisa nascer de nós. Então, se o seu parto foi difícil, foi leve, foi conduzido, foi rápido demais, demorou muito, isso vai mostrar como você coloca o que nasce de você no mundo. Por isso que é tão importante nós conhecermos a nossa história. E às vezes a nossa tendência é fugir dela, é fugir da nossa história. Vou dar um exemplo para você. Aqui a gente não vai aprofundar nesse assunto. É um assunto que a gente aprofunda no Mentoria Pérola, mas eu vou te dar um exemplo. Lembra que nós conversamos no início que as pessoas ficam esperando que o externo dê permissão a elas para que elas alcancem o objetivo ou o resultado delas? Nós falamos agora há pouco sobre isso. Então, olha só, uma pessoa que nasce, por exemplo, de cesariana, uma pessoa que está lá, um nenê que está lá quentinho, bonitinho, quietinho dentro da mãe, lá no aconchego daquele ventre materno. E de repente vem algo externo e arranca ele daquele momento dele. O trabalho do parto é um trabalho de equipe, é um trabalho da mãe com o bebê. Então, quando ele é arrancado daquele ambiente onde ele estava aconchegante e ele vem, de repente, uma luz do nada aparece na frente dele,
ele tem uma força externa que dá um impulso para ele sair. Ele não faz esse impulso junto com a mãe naquele trabalho de um e de outro. Ele faz esse impulso sendo arrancado. Então, essas pessoas que nascem de cesariana são pessoas que aguardam uma força externa para que tenham uma permissão ou para que coloquem os seus projetos no mundo, o seu projeto para frente. São pessoas que sempre ficam aguardando essa permissão externa para realizarem alguma coisa, sempre ficam esperando essa ajuda externa. Aqui só um exemplo para você entender, mas a gente não aprofunda isso aqui, a gente aprofunda isso na mentoria Pérola. Bom dia para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui só para alinhar vocês sobre autorresponsabilidade. Então, essa maneira que você chegou até aqui, você tende a repetir esse padrão em tudo que precisa nascer de você. Essa é a importância de você ter a autoconsciência, o conhecimento da sua história, entender o seu comportamento, entender as suas reações perante as coisas que acontecem na sua vida. As responsabilidades que são suas, as falhas, as limitações, os erros. Isso faz você ficar forte, isso faz você ter a autenticidade, isso faz você ter a autoliderança, a autorresponsabilidade. Só que a autorresponsabilidade só vem quando você entende a sua história. Quando você entende por que do seu comportamento, por que da sua atitude. Se você não conhece a sua história, se você não entende o que acontece com você, você acaba não identificando isso. E se você não identifica, você não muda, porque não existe a razão para mudar. É nesse sentido que muitas vezes uma mentoria ou um desenvolvimento não dá certo, porque não banca a mudança fora. Você só consegue bancar a sua mudança se você estiver com a base fortalecida. E aonde está a base? Na tua história. A base está no conhecimento da tua história, de quem você é. Não de quem você quer ser. É de quem você é. Essa é a estrutura que você precisa fortalecer. É essa estrutura que vai bancar a sua mudança aí fora. E muitas pessoas não entendem isso. Então, precisa olhar para isso. A sua história é a sua maior força, o seu maior poder. E você precisa entender isso. Toda vez que você elimina isso de você, toda vez que você pensa que é muito difícil, e isso acontece porque você tem aquele sentimento de estar sozinha, aquele sentimento de estar enfraquecida, e aí você vai permitindo que as pessoas falem uma coisa, falem outra, falem que é difícil, falem que é complicado, que não tem jeito, que é um caminho muito tumultuado, e não é. É um caminho para você entender a tua história, para você se fortalecer, saber quem você é. É a tua história que vai dizer para você quem você é. Então não abra mão da sua história. Conheça, aprofunde na sua história. Ela tem muita coisa, ela diz muita coisa sobre você. Os seus comportamentos, as suas atitudes dizem muito sobre quem você é. Então você precisa entender esses comportamentos e essas atitudes. Isso vai te trazer a autorresponsabilidade. Quando você consegue se aceitar sem críticas, sem julgamentos, você é capaz de lidar melhor com isso. Mas às vezes você mesmo se julga, você mesmo se critica, você não se aceita, porque você não aceita a sua história. A base de você não se aceitar é porque você não aceita a sua história, você não concorda com a sua história.
E esse é o primeiro passo para você se fortalecer. Concordar com tudo que foi, como foi, do jeito que foi. Concordar com a sua mãe, concordar com o seu pai, do jeito que eles foram. Dividir isso, né? Dividir que o pai e a mãe é diferente daquele homem, daquela mulher que também já tiveram uma história, também já tiveram seus medos, suas decepções, seus traumas. Ninguém é super-herói ou Mulher Maravilha ou super-homem. E às vezes a gente não aceita a nossa história. É aí que entra as reivindicações que são feitas dentro do ambiente de trabalho, como a gente falou lá no começo. Porque você não aceita o seu pai, você não aceita a sua mãe como a sua mãe e o seu pai são. Aí você vem para o mundo do trabalho e você tem problemas de autoridade, porque você não aceita o seu líder. Você acredita que o seu líder precisa ser diferente, assim como você acredita que a sua mãe e o seu pai precisam ser diferentes. Mãe e pai é a sua primeira liderança. Toda vez que você não aceita, não concorda, que você gostaria que essa liderança tivesse sido diferente, você vem para o mundo do trabalho reverberando isso, cobrando isso, exigindo isso. Então, aonde que tem que ser curado? Lá no ambiente de trabalho? Não. É dentro da sua história que isso precisa ser curado. Porque quem você é, você só reverbera na empresa. Você não é uma pessoa em casa e uma pessoa na empresa. Você é quem você é. E você reverbera em todos os lugares e relacionamentos que você tem. Então você precisa entender e respeitar, honrar a sua história. Toda vez que você não concorda, que você elimina, que você quer eliminar, porque as pessoas chegam assim, eu não aceito isso, eu quero eliminar isso da minha vida. É parte de você que você está eliminando. E essa parte de você que você está eliminando fala muito sobre você, traz informações muito importantes sobre você. Eu sei que é mais fácil eliminar, mas não é o caminho. O caminho para você se fortalecer, para você bancar a sua mudança, é você justamente olhar para esse ponto que você quer eliminar. Então, a base, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, não está na empresa, não está no seu cargo, não está na sua função, está em você, na sua história. É por isso que antes da mãe, antes da empresária, antes da dona de negócio, antes da líder, eu olho para o ser humano. Eu olho para essa mulher, porque é aí que eu tenho que curar. Se eu curar a mulher, eu curo a líder, eu curo a empresária, eu curo a dona de negócio. Mas eu preciso olhar para a mulher. Eu não posso olhar para a líder, para a empresária, para a dona de negócio. Eu preciso olhar para a mulher. Olhando a mulher, eu curo todas as outras mulheres. A mulher empresária, a mulher que é líder, a mulher que é dona de negócio. Então, o ponto aqui é você olhar para a sua história. É lá que a gente precisa estar. Eu trouxe aqui 3 pilares, 3 pontos que eu acho inegociáveis para que você tenha essa autorresponsabilidade ou para que você tenha essa consciência do impacto que as suas ações, as suas reações, as suas decisões causam em você e no outro. Para mim, esses 3 pontos são inegociáveis. E o primeiro deles é a autoconsciência profunda. Aqui você precisa se conhecer. Era isso que a gente estava conversando até agora. Nós precisamos nos conhecer. Você precisa conhecer a sua história. É isso que vai fazer com que você... Bom dia, Fabiane, Márcia, sejam bem-vindas. Bom dia, Fabi, que saudade de você. Bom ter você aqui. A Fabi já tá craque em tudo que nós estamos falando, hein? A Fabi é minha mentorada e ela sabe muito bem o que nós estamos falando aqui sobre olhar para a sua história e entender o que acontece na sua história.
Então, esses 3 pontos que eu vou trazer aqui são 3 pontos inegociáveis para mim dentro da autorresponsabilidade. Primeiro, a consciência profunda, que é o conhecimento da sua história. É justamente o que nós estávamos falando agora. Eu não posso curar a líder, a empresária, a dona de negócio. Eu preciso curar a mulher. É a mulher que eu tenho que olhar. É o ser humano que eu tenho que olhar. É ali que está a cura, na história. Se eu curar a sua história, se eu curar você na sua história, eu curo a líder, eu curo a empresária, eu curo a empreendedora. Então, nós precisamos olhar para as suas crenças, precisamos olhar para as suas necessidades, precisamos olhar para os seus comportamentos, para as suas percepções de vida, como você enxerga as coisas que estão em volta de você. Essa consciência profunda, essa autoconsciência é inegociável quando você está num ambiente que você precisa fazer uma mudança. Se você realmente quer fazer essa mudança, se você realmente decidiu que quer mudar, a única coisa que vai fazer com que você banque essa mudança lá fora, na vida real, é a autoconsciência. É o autoconhecimento profundo. Não tem outro caminho. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu gostaria muito de ser uma mentora Potter. Mas não dá. Não tem outro caminho, não tem atalho. Você precisa ter esse conhecimento. O segundo ponto que eu acho muito importante, e isso foi um ponto que me ajudou muito na minha caminhada, no meu desenvolvimento, é a mentoria. A mentoria é um suporte, um apoio, uma orientação que vai te fortalecer no teu caminho. Porque a mentoria ela tem esse acompanhamento. Então, quando você faz um desenvolvimento lá, 10 sessões, e termina as sessões e não tem o acompanhamento, fica em aberto, né? Eu senti muito isso no meu caminho de autodesenvolvimento. Eu fiz vários processos de coaching. Eu apoio muito o coaching, eu acho que é sensacional, é uma ferramenta sensacional. Quem não acredita no coaching está perdendo uma grande oportunidade de desenvolvimento. Mas a mentoria, ela te fortalece no sentido do apoio. Você faz o teu desenvolvimento, mas o teu mentor, ele consegue te acompanhar no dia a dia, no seu processo do dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano. E isso é importante porque lembra que nós conversamos lá no início da live que nós temos a força GAT, a força de genética, ambiente e tutores, e que ela influencia e impulsiona a gente a fazer coisas impulsivas e automáticas? Então, quando você está no ambiente externo, quando você está na vida real, você tem muito esse comportamento automático. Porque você está no ambiente, você faz parte daquele sistema e você é impactado por aquele sistema o tempo inteiro. E às vezes você não reconhece, você não identifica o seu comportamento, a sua atitude, porque é automática. Está na tua história, está em você. Quando você está em mentoria, que você está em acompanhamento contínuo, o seu mentor consegue pegar esse comportamento da sua vida real e trazer para você com uma outra percepção, com um outro olhar. E por que ele consegue isso? Porque ele está fora do teu sistema. Ele está fora do sistema. Ele consegue enxergar e ter uma percepção muito diferente, te trazer insights poderosos, te trazer uma nova percepção, uma nova linha de pensamento. Porque ele está fora do sistema, ele não é impactado pelo teu sistema. Então, é nesse sentido que a força GAT, ela é muito forte em você. E a mentoria, ela te dá esse suporte, ela te dá esse apoio, ela te dá essa orientação com uma continuidade. Então, a mentoria é um ponto que me ajudou muito na minha caminhada. E para mim é inegociável. Quando você está em processo de desenvolvimento, quando você
decide realmente mudar, a mentoria é fundamental para que você banque essa mudança. O terceiro ponto é você estar comprometida com o seu desenvolvimento. A decisão, o sim, é seu. É você que precisa estar comprometida com a sua mudança, com o seu desenvolvimento, com o seu aprimoramento. Lá no começo da live, eu falei para você como eu vou estar à frente de um negócio, como eu vou estar à frente de conduzir pessoas, desenvolver pessoas, se eu não faço isso comigo. Como, diante do meu cargo, diante da minha função de líder, de empresária, de dona de negócio, de mãe, eu vou trabalhar o comportamento de outras pessoas se eu não olho para o meu. Se eu não cuido de mim, a conta não fecha. Então você precisa estar comprometida com o seu aprimoramento. Quando você fala que você não tem tempo para se desenvolver, para se aprimorar, você já está dizendo que você tem um grande problema no conduzir as pessoas. Porque você só vai entender e compreender essa troca, né? Essa moeda de troca que tem nos relacionamentos, que é esse contexto de troca, esse intercâmbio de algo que vai e algo que vem, entender e compreender a necessidade do outro, você só vai entender isso a partir do momento que você passar por um processo de desenvolvimento, que você passar por um processo de mentoria. A conta não fecha, gente. Como eu vou dizer para a pessoa que ela precisa se desenvolver, que ela precisa se aprimorar, seja na parte técnica, seja na parte comportamental, se eu não faço isso por mim e eu estou à frente, eu sou líder, eu estou à frente, eu sou a cabeça, eu sou o coração, eu sou o ritmo. Entende como não fecha? Então, líder que fala para mim que não tem tempo para se desenvolver, para se melhorar, para se aprimorar, líder que fala para mim que não tem 3 horas do seu dia para se aprimorar e se desenvolver, já tem um problema enorme na sua liderança. Porque faz com que a equipe seja dependente dele. E essa dependência que ele exige da equipe, que ele não, essa autonomia, essa falta de confiança que ele não dá na equipe, não vem de agora. Vem da onde? Lá do teu sistema familiar. Aonde você adquiriu a sua primeira confiança? Lá atrás. Então não é aqui que eu tenho que trabalhar. Não é aqui que você tem que conhecer. Você tem que conhecer lá. Sempre tem um antes. Sempre aconteceu algo antes. Sempre tem um ponto de origem. É nesse ponto de origem que você tem que trabalhar. Então, a autorresponsabilidade só vem quando você conhece os seus comportamentos, as suas atitudes, mas não só entende, você compreende, você conhece da onde que isso surgiu. Por que que isso acontece com você? E muitas vezes é aí que as pessoas fogem. As pessoas querem eliminar. E eu entendo isso. Eu já quis eliminar. Mas não é assim. A sua mudança, ela só é bancada fora, na vida real, porque eu sempre falo que na mentoria não é onde as coisas acontecem. As coisas acontecem lá fora, na vida real. As coisas acontecem quando você não tem o seu mentor do seu lado. E é nesse ponto que você precisa ter força, estar sustentada, tá embasada para aguentar para bancar essa mudança. E quando você tem esse acompanhamento contínuo do seu mentor, você consegue bancar isso com maior facilidade. Você consegue perceber os pontos que estão te atrapalhando, te impedindo ainda.
que às vezes você não percebe, porque é muito automático. Então, a autorresponsabilidade vem de você conhecer a fonte, de você conhecer o ponto de origem, de você conhecer onde tudo aconteceu. Porque quando você chegou aqui, a vida já estava acontecendo há muito tempo. Não pensa que a vida começou quando você nasceu. A história do seu sistema familiar já estava acontecendo há muito tempo. Existe uma frase que eu acredito que você já tenha visto, ouvido em algum lugar. A minha avó falava muito isso e repetia muito isso para minha mãe e para as minhas tias. Ela falava assim: se você não educar esse menino até os 7 anos, você esquece, porque você não educa mais. E por que isso? Porque dos 0 aos 7 anos é onde a gente enraiza, é onde a gente aprende, é onde a gente internaliza. Então, a memória dos 0 aos 7 anos é a memória mais importante que você tem. É aqui que estão os seus bloqueios, é aqui que estão as suas crenças, que te limitam, mas também as crenças que te fazem avançar. Então, é nessa história que a gente precisa entrar. Autorresponsabilidade, autoliderança, autenticidade vem do conhecimento da tua história, de quem você é. E tá tudo bem, gente. Sem crítica, sem julgamento, sem vergonha. Simplesmente conhecer a tua origem. Conhecer o que comanda a tua vida, a força que rege a tua vida. É isso que você precisa conhecer. Não adianta eu curar a líder, eu curar a empresária, eu curar a dona de negócio. Eu preciso curar o ser humano, a mulher. Porque todos os outros papéis serão curados a partir do momento que o papel principal é curado. Então, sim, nós precisamos olhar para isso. E a mentoria Pérola, ela aprofunda nesse assunto. Ela aprofunda sempre na autorresponsabilidade, na autenticidade, na autoliderança e na história. Então, sim, na mentoria Pérola a gente vai entrar muito no sistêmico, porque é lá a sua história está lá dentro. É lá que a gente precisa ir. Então, sim, a mentoria Pérola vai trabalhar o sistêmico, vai trabalhar os círculos, né, as esferas, a esfera do eu, a esfera do relacionamento, a esfera do trabalho, vai trabalhar a parte dos princípios sistêmicos, mas também vai trabalhar crenças, valores, necessidades, porque a gente precisa disso. Comportamento infantil no ambiente de trabalho, vamos entender como isso acontece. E pode esperar bastante profundidade na mentoria Pérola, assim como você também espera bastante profundidade desse perfil aqui. Esse perfil aqui não é raso não, gente. Se você quer se aprofundar, é o ambiente certo para você estar. Mas aqui é a tua história que eu vou me aprofundar, é de você que eu vou cuidar. Quero também lembrar você que na quinta-feira agora nós temos a aula inaugural da mentoria Pérola. E se você não tem certeza se a mentoria Pérola é para você, se você quer entrar nessa mentoria, se o profissional vai realmente entregar o que ele fala, se você não conhece o profissional, quinta-feira é a grande oportunidade que você tem de conhecer, de você saber, de você entender como funciona uma sessão da mentoria Pérola, um encontro da mentoria Pérola. Além de você ter uma oportunidade incrível de fazer network e de conhecer outras histórias, porque às vezes a gente fica tão focado na nossa história que a gente não percebe a imensidão do sistema e que, apesar de sermos pessoas totalmente diferentes, existem pontos da nossa história que são muito iguais e é impressionante. Então,
A mentoria Pérola é sim um ambiente seguro, um ambiente transformador, um ambiente que vai acelerar a tua autoliderança, a tua autenticidade, que vai te trazer histórias incríveis, momentos incríveis com pessoas incríveis. Você vai conhecer outras mulheres, outras histórias, e isso vai ser rico, muito rico para você. Então, a mentoria Pérola vai ser aberta no dia 15 de março, 14 ou 15 de março. E a quinta-feira agora é a tua chance de você conhecer como funciona a mentoria Pérola. Então, eu te espero na aula inaugural da mentoria Pérola, onde nós vamos falar sobre delegar, sobre confiança. Porque existe uma fonte de confiança ou desconfiança. E você precisa entender essa fonte para que você entenda a sua dificuldade em confiar, a sua dificuldade em delegar. Então, na quinta-feira agora, das 7 às 10 da noite, eu te espero na aula inaugural do Mentoria Pérola. Combinado? Eu espero que você tenha um dia excelente, são quase 9 horas. Espero que o seu dia seja excelente, com muitas oportunidades, muito pensamento positivo e que eu possa te conhecer na aula inaugural do Mentoria Pérola, ok? Beijo no seu coração e até quinta-feira. Tchau, tchau!